Você, oh, não pode deixar a Bíblia em casa. 1 Samuel, 1 Samuel, né? Primeiro livro. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Diz assim, queridos: houve um homem de Ramataí Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia da casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli o teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi e a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e fizeram a sua casa, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia.
Pai, obrigada pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz e digna de toda aceitação. A tua palavra nos modela, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos anima, a tua palavra nos renova. Quando nós paramos para ouvir a tua palavra, Senhor, somos completamente animados por ela. Obrigada por esta palavra, Senhor, que é um refrigério, que é um unguento, que é um remédio certo, Senhor, para a dor que nós estamos vivendo em cada momento. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o teu doce Espírito tenha liberdade para tomar esta palavra que é vida, que é viva, e que o teu Espírito Santo possa aplicar esta palavra a cada pessoa, na sua individualidade, na sua necessidade, Senhor, e que nós saiamos daqui edificadas pelo Senhor, dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor ministrou ânimo ao meu coração, o Senhor me renovou através da sua palavra. Que assim seja, Espírito Santo. Este lugar é teu, este ambiente é teu, então toma este ambiente, tome as nossas vidas e ministra o teu propósito e a tua verdade eterna sobre as nossas vidas, no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, que assim seja. Diga amém, diga glória a Deus. Queridos, eu sou impactada, eu sou muito ministrada por essa história de Ana. Todas as vezes que eu leio a Bíblia e eu leio a história de Ana, eu sou impactada, eu sou ministrada, eu sou consolada por esta palavra. Todas as vezes que eu ouço algum pregador falando dessa história, desse relato de Ana, eu sou muito impactada. E nós seremos impactadas, ministradas nesta noite, através desse legado que a nossa irmã Ana deixou para nós. Eu quero pensar com vocês acerca dessa história de Ana, dessa estrutura familiar. Ana fazia parte de uma estrutura familiar disfuncional. Ana fazia parte de uma estrutura familiar adoecida. Ana vivia em um ambiente onde ela tinha que dividir o seu esposo com outra mulher. Pense você que é mulher e você que é casada. Você dividiu o seu amante, o seu macho, o seu marido com outra mulher. Pois esta era a situação de Ana. Ela tinha que dividir, Eucana com a sua rival, que chamava Penina. E não apenas ela tinha que dividir, mas a sua rival, a Bíblia diz que ela a provocava constantemente. Essa é uma função bem peculiar da amante, né, mulheres? Geralmente a amante, a outra mulher, aquela que não é a mulher do casal, ela se deleita, ela tem prazer em pirraçar a mulher que é a legítima, a original, a mulher que é a mulher do casal, a mulher da aliança, a mulher que veio primeiro na vida do sacerdote. E assim, Penina constantemente irritava a Ana. A Bíblia diz que Penina, ela tinha filhos e filhas. Ela tinha filhos e filhas. Não sabemos quantos, mas ela tinha filhos e filhas. E Ana era estéril. Ela não poderia ter filho. E a Bíblia diz que o próprio Deus havia fechado, encerrado o ventre, a madre de Ana. Agora pense você, e Ana, desejava ardentemente poder gerar, poder parir. No tempo de hoje, ter filhos não é igual como no tempo de Ana. Hoje as mulheres modernas, elas pensam muito em parir, porque elas acham que parir vai atrapalhar a carreira profissional delas. Então, geralmente, elas demoram para querer ter filhos. E aí pensam em ter filhos lá depois dos 35 anos. 35, 40, e muitas nem conseguem mais. Vão precisar, muitas têm precisado fazer inseminação artificial.
Mas ainda assim, muitas mulheres hoje desejam ardentemente ter filhos. Eu mesma desejei de todo o meu coração ser mãe. Com dias de casada, eu já estava brigando com meu marido. Você não vai me engravidar não, homem? E ele, calma, mulher, a gente acabou de casar. Estávamos com dias de casados, lua de mel, namorava de manhã, meio-dia e à noite. Antes dele ir para o trabalho, a gente namorava. Meio-dia ele vinha almoçar e depois do almoço a gente namorava, não era, amor? E à noite, ele já está pensando, ô, tempo bom, volta, Jesus, volta esse tempo. E à noite tinha movimento gospel também no nosso quarto. Então a gente vivia no movimento, o nosso altar vivia fumegando, de manhã, meio-dia e de noite. E eu dizendo para ele, eu quero filho, eu quero filho. E assim, né, lendo o texto, nós vimos que Ana era bem específica. Ela pedia do Senhor um filho varão, ela era bem específica. Veja, mulher, nós precisamos ser bem específicas diante de Deus com relação ao sonho que nós temos. Então ela disse para o Senhor, eu quero um filho varão. E eu dizia para o meu marido, eu quero uma menina. E aí ele dizia, eu quero uma menina. E eu dizia para ele, então a gente vai orar. A gente vai brigar diante de Deus. Ele disse, não, diante de Deus a gente não briga não. Então, sua vontade vai prevalecer. E aí, com 30 dias de casados, Deus usou ele para colocar uma sementinha lá no meu útero e ficou Carolzinha lá, com apenas 30 dias. 30 é proféticos, né, irmãos? 30 representa um decreto, uma causa que você coloca diante de Deus e você recebe a resposta. Então, eu fui atendida em pouco tempo. Em 30 dias, né, este sonho meu de ser mãe foi concretizado. Agora, Ana, não se sabe. A Bíblia não registra exatamente o tempo que Ana levou para ser mãe. Provavelmente muitos anos, porque a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Então, cada uma gestação, 9 meses. Então, aí, né, não tinha um filho e uma filha, tinha filhos e filhas. Então, se ela tinha, vamos fazer a conta aqui, 2 meninas e 2 meninos, quase 4 anos aí, né? Cerca de uns 4 anos. Eu sei que Ana, a verdade ela levou anos com um sonho, gerando um sonho diante de Deus, e diante desse sonho, enquanto ela esperava a concretização dele, ela era desafiada, pirraçada pela sua rival que convivia com ela dentro de casa. Imagina, eu acredito que nenhuma, né, de vocês aqui já foi pirraçada por uma outra. Já foi? Seu marido, duas, olha aí, 3 mulheres. Mas eu acredito que você que passou por essa experiência, essa rival não morava dentro da casa com você. E ainda assim, foi extremamente desconfortante, lhe causou muito aborrecimento, muitas revoltas e talvez muitos desejos ruins, né, para se vingar desta mulher. Mas Ana, ela é uma mulher diferenciada. Porque com tudo isso que a sua rival fez com ela, a gente não vê a Bíblia registrando, pelo menos a Bíblia não registra, que Ana teve uma reação, né, para se vingar da pirraça de Penina. Então, eu quero pensar com vocês e trabalhar com vocês alguns legados, né, algumas lições, né, algumas atitudes de Ana que nos ensina de forma poderosa e profunda. Então, a primeira atitude, né, de Ana, que é digna de reflexão, é que Ana não reagiu às críticas de Penina. Ana não reagiu às críticas de Penina. Ela, né, não teve uma reação de vingança diante de Penina. Por que será? Eu creio de todo o meu coração
que Ana confiava inteiramente no Senhor. A sua confiança era tão certa no Senhor que ela não deu ibope para a sua rival, que ela não deu ibope para aquelas conversas fiadas de Penina. O seu coração estava tão descansando, tão confiante na bondade, na fidelidade, no socorro de Deus, que ela não perdeu tempo, que ela não gastou tempo com Penina. O seu tempo, a sua energia foi tudo gasto na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Então, esse é um legado que o Senhor nos deixa através da história de Ana. Não responda às críticas. Não responda aos críticos. Não responda. Porque responder aos críticos é se colocar na mesma posição com ele. Responder aos críticos é perder tempo. Responder os críticos é gastar energia com aquilo que não vai lhe levar a lugar nenhum. Quem está entendendo? Então, nós não podemos dar ouvido aos críticos. E aí, queridos, Ana, ela teve essa postura de uma mulher de fé. E aí, quando eu estava lendo a história de Ana, eu me lembrei de Maria. Lembra que eu ministrei aqui, eu acho que foi no nosso segundo encontro sobre Maria, que ela pega o perfume caro, um investimento de 1 ano, e jogou ali aos pés do Senhor Jesus. E veio um apóstolo, aquele que andava lado a lado com Jesus, Judas, né, e outros, e criticaram a atitude de Maria. E aí nós falamos aqui que Maria não esboçou nenhuma reação a ele. Ela continuou no seu ato de adoração, se derramando, dando o seu perfume para o Senhor, dando o seu melhor para o Senhor. Então, estas mulheres, elas nos ensinam muito, 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 que nós não podemos ser movidas pelas emoções. Porque quando nós somos movidas pelas emoções, nós esboçamos uma reação da pior possível. Mas quando somos movidas pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, a única reação que nós esboçamos é diante do Autor e Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aquele que pode recriar, reformular a nossa história. Aquele que pode fazer um novo começo, estabelecer um novo tempo na nossa história. E Ana estava assim, crédula, crendo que o Senhor estabeleceria o novo dele sobre a sua vida. Diga aleluia. Diga, eu não devo esboçar nenhuma reação carnal, almática, para os críticos e para as críticas. Diga, toda a minha reação deve ser espiritual, deve ser de fé, de confiança no Senhor, diante do Senhor. Diga aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor, se você está entendendo. Aleluia! Segunda lição que nós aprendemos com Ana. Ana não reagiu com uma fé negativa diante do Senhor. Nós vimos, mês passado, que Noemi reagiu com uma fé negativa diante do Senhor. Ela culpou o Senhor, ela transferiu ao Senhor toda a sua dor e a causa de todo o seu sofrimento. Ela disse, o Todo-Poderoso me fez muito mal. Mas nós vemos, né, o texto deixa claro que o próprio Deus havia cerrado, né? Havia fechado a madre de Ana. Mas em momento algum você vê Ana se queixando e culpando a Deus e reclamando de Deus, porque Deus tinha permitido aquela situação com ela. Isso nos fala da importância que nós precisamos dar, né, ao cuidado de Deus, mesmo quando nós estamos passando por grandes tribulações, mesmo quando nós estamos no nosso barquinho e o vento sopra e ele começa a balançar,
ainda assim nós precisamos entender que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que o Senhor é gracioso, mesmo diante das grandes tempestades. Vejam comigo, mulheres, o nome Ana significa cheia de graça. Ana tinha tudo para murmurar e dizer: meu Deus, como assim? Me explica, por favor, como meu nome é cheia de graça, se eu estou vivendo em uma vida de desgraça, sem aparente graça, sem aparente favor do Senhor. Porque acredito que você saiba que naquela época de Ana, o nome representava muita coisa. O nome naquela época representava a identidade da pessoa. O nome naquela época representava exatamente o que a pessoa era. Mas o nome de Ana não tinha uma conexão com a situação que ela estava vivendo no momento. Mas ainda assim, ela permaneceu com o coração cheio de graça. Ainda que a sua circunstância, ainda que a sua realidade humana, ainda que o momento que ela estava vivendo, o ciclo estendido de anos que ela estava vivendo, enquanto ela gerava um sonho no mundo espiritual, enquanto ela esperava um milagre, ela não teve nenhuma reação de ir contra Deus. Porque murmurar, eu não sei se você sabe, significa falar mal de Deus. Então, quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu começo a me maldizer, me lamentar da minha situação, eu estou colocando em jogo, duvidando do caráter de Deus que é fiel. Então, Ana, em momento algum, ela duvidou da fidelidade de Deus. Em momento algum, ela murmurou. Em momento algum, ela questionou a Deus onde estava a identidade dela. Porque eu quero que você saiba, a nossa dor não é a nossa identidade. Diga para a irmã que está ao seu lado: a sua dor não é a sua identidade. Porque às vezes nós estamos tão apegadas à nossa dor, ao nosso sofrimento, que nós achamos que nós somos exatamente aquilo que nós estamos vivendo e passando. Não, a nossa dor, o nosso sofrimento é o que Deus usa, é o instrumento de Deus. É a obra-prima de Deus, é o trabalhar de Deus, para que a obra dele nas nossas vidas seja perfeita. Diga glória a Deus. Tudo que você está passando, pense aí, uma situação específica na sua vida que lhe desafia. Quem desafiava a Ana era Penina e a sua esterilidade. E aí eu lhe pergunto, quem lhe desafia? Quais são os problemas, quais são as circunstâncias, quais são as adversidades que têm lhe desafiado? Pense aí. Mesmo diante daqueles desafios, Ana não colocou em jogo a fidelidade de Deus. Por isso, em momento algum, ela culpou Deus por aquilo que ela estava vivendo. E saiba de uma coisa, como eu estava dizendo, aquilo que a gente vive de adversidade é Deus usando para forjar o nosso caráter. Se Ana não tivesse passado por esse trabalhar de Deus, talvez o seu filho seria um ídolo, se tornaria um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse passado por todos esses desafios, ela seria apenas a mãe de um menino. Mas porque ela ficou muito tempo diante de Deus, orando, derramando o seu coração, ela não gerou apenas um filho. Ela gerou um sacerdote, ela gerou um rei, ela gerou um profeta, ela gerou um nazireu, que significa alguém separado, consagrado para Deus. Eu quero lhe dizer que mesmo diante dessas adversidades, dessa situação que você está vivendo, Deus está gerando uma pérola em você. Deus está forjando o seu caráter e o meu caráter para que nós
possamos gerar coisas grandes para Deus. Diga aleluia. No tempo que Samuel nasceu, e no tempo que Ana estava gerando, melhor dizendo, no tempo que Ana estava gerando o milagre dela, Israel estava sem liderança. Não tinha liderança, não tinha rei. A nação estava dividida. A nação estava dividida, com alguns juízes comandando a nação de Israel. E a nação estava dividida. Enquanto a nação estava sofrendo, Deus estava gerando o futuro de Israel através das orações e do sofrimento de Ana. Meu Deus, isso é muito forte. Deus, Ele gera o futuro. Ele cria o futuro através das nossas dores que nós estamos passando, através das nossas orações, através do nosso clamor. Nós geramos o futuro. Deus gera o futuro através de nós. Lembra que eu ministrei mês passado? Está tudo conectado, a palavra de Deus está toda conectada. Sobre Ruth. Ela foi levada escrava para uma terra estranha. Estava em um território alheio, um território que não era o dela. E Deus estava gerando através da dor, do sofrimento, das perdas de Ruth. Deus estava gerando um milagre, uma rainha, para abençoar o seu povo, para que ela pudesse governar o seu povo. Lembra de José? Que foi jogado no poço, depois vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, depois na prisão, passou por todo aquele processo. Deus estava gerando um governador, usando toda aquela situação adversa para gerar um grande líder, um homem com caráter forjado, que teria como a maior motivação servir ao seu povo. Tudo que Deus vai fazendo em nossas vidas é para forjar o nosso caráter. E para que nós tenhamos como o nosso maior propósito de vida servir. Já diz o ditado popular, que não serve para servir, não serve para viver. Diga para a irmã que está ao seu lado, se tem um varão, diga para o varão. Diga, o maior propósito da sua existência é servir. Diga, Deus lhe colocou na terra com um propósito, servir a sua geração. Então Deus estava forjando o caráter de Ana. Deus estava preparando Ana para que ela pudesse se derramar mais diante de Deus e clamar a ponto de gerar o profeta, o rei, o sacerdote, o nazireu de Deus, aquele que ia mudar, que ia ser um marco, uma divisória, que ia trazer um novo tempo, um novo começo para a nação de Israel. Diga glória a Deus. E pense comigo, se Ana tivesse murmurado, ela tinha perdido a bênção dela. Se ela tivesse tirado os olhos, o foco daquilo que verdadeiramente importava, que era a glória de Deus, a presença de Deus, a nação de Israel também teria tido uma grande perda. Outra coisa que nós aprendemos com esta mulher é que ela não desistiu do seu sonho. Ana não desistiu do seu sonho. A Bíblia diz que de ano em ano, está aqui no versículo 3, que de ano em ano eles iam para Siló. De ano em ano eles iam para o lugar onde representava o tabernáculo, a glória de Deus, a presença de Deus, o lugar do encontro com Deus. De ano em ano ela poderia ficar em casa e dizer para o marido, eu não vou não, já orei o ano passado, o ano retrasado, não vou não, esse ano eu não vou não. Vá com Penina, sua mulher, aquela que lhe honra, aquela que lhe dá filhos. Vá com ela. Pelo menos eu tenho um minuto de paz aqui sem essa miserável. Ela poderia ter uma reação assim, sim ou não? Sim.
Mas ela decidiu perseverar. Ano após ano, ela ia. No versículo 7 diz que Ana perseverou em orar ao Senhor. Ela ia para Siló, ela ia para o lugar do encontro com Deus, ela ia para o lugar onde ela derramava o seu coração, onde estavam os sacerdotes, onde estavam os homens que liberavam a palavra profética. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer que você fez uma boa escolha de estar aqui nesta noite. Você está no lugar que representa o santuário, a presença, a glória de Deus. O lugar onde a palavra de Deus é liberada através do sacerdócio que o Senhor colocou sobre a sua vida. Da liderança espiritual que o Senhor colocou na sua vida. E eu quero lhe dizer, você deve perseverar em fazer isso. Mesmo olhando as suas circunstâncias e não vendo uma aparente resposta daquilo que você busca que tem a ver com o seu sonho. Continue. Ah, Senhor, eu vim para a tua igreja já tem 10 anos. 10 anos que eu vim para a tua igreja. Quantos anos tem que você vem a Siló, que você vem à casa de Deus? Quantos anos? Fala aí, quantos anos? É o tempo que você serve ao Senhor. Quantos anos? Eu sei que nesse tempo, Deus já realizou muitos sonhos. Mas por nós estarmos vivos, vivas, nós sempre temos sonhos novos. Só não tem sonhos quem está morto, mas quem está vivo, está gerando, está idealizando, está projetando, está querendo novas coisas e coisas grandes da parte de Deus. E mesmo que a gente olhe, as nossas devoções, as nossas lágrimas, as nossas orações, e não temos uma aparente resposta, nós precisamos perseverar. Aí a Siló, aí a casa de Deus, aí o lugar onde a glória de Deus é manifesta, onde a palavra profética que opera o milagre, que cria o milagre, está sendo liberada. Diga glória a Deus se você está entendendo. Então, Ana, ela ia todos os anos com a sua família. Ela ia adorar, o texto diz. Ela ia adorar com a sua família. Ela ia oferecer sacrifícios. E ela ia também orar. Então, essa deve ser a nossa caminhada com o Senhor. Mesmo diante do sonho tão grande. Mesmo diante das circunstâncias tão adversas. Nós devemos vir ao templo para adorar, para oferecer sacrifícios ao Senhor e para orar pelos nossos sonhos. Diga glória a Deus, se você está entendendo. E no tempo do Senhor, Deus operou milagre na vida de Ana. A Bíblia diz que o sacerdote Eli contemplou Ana orando, ele não entendeu. Ele criticou, mais uma vez Ana foi criticada, e Deus estava usando as críticas para forjar o caráter de Ana, críticas dentro de casa, crítica agora no templo. Imagina você que é uma mulher de Deus, você que ama a oração, que você chega aí, dobra os seus joelhos, está orando, e o pastor Josivaldo diz para você, levanta, Tayana, porque está bêbada, assim, embriagada, dentro da casa de Deus, mulher. Pensa, gente... Hoje o povo está tão mimimi que sai da igreja, se o pastor passar na rua, despercebido, e não saudade se eu passei pelo pastor, ele nem fez questão de falar comigo. Eu que vou voltar lá àquela igreja? Volto mais não. Isso é um exemplo simples que eu estou dando. Mas as pessoas estão deixando Jesus por vários motivos. E geralmente a culpa é de outra pessoa, principalmente dos pastores, Porque sempre tem alguém que é o culpado, Isso começou lá do Éden. Mas Ana, ela não teve essa postura de uma reação negativa com o seu sacerdote. Ela disse, não, meu Senhor. Olha como... Gente, a Bíblia diz, eu leio Provérbios todos os dias, e eu tenho sido tão trabalhada através das verdades de Provérbios. Há um texto em Provérbios que diz que a palavra branda, mansa, amolece até os ossos. Não é o coração não, gente, não é só o coração não, até os ossos.
E ela disse, olha como ela foi branda com o sacerdote. Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Perante o Senhor tenho derramado o meu coração todos os dias da minha vida. E aí o sacerdote vira para ela e libera a bênção e diz, vai em paz. E o Senhor te conceda o desejo do teu coração, a tua petição. E a Bíblia diz que Ana se levantou daquele lugar, da presença de Deus, de oração. E o semblante dela já não era mais triste. Ela confiou de todo o coração que o milagre foi liberado exatamente naquela hora que o profeta falou, que o sacerdote falou com ela. Pense você, se ela tivesse, deixado a ofensa entrar no coração, em vez da bênção, ela teria recebido uma palavra de maldição do profeta. Mas ela foi abençoada, porque ela teve uma reação nobre. Ela era nobre. Ela mostrava a nobreza dela, não era no templo. Não foi ali no templo que ela mostrou a nobreza dela com o pastor, não. Porque tem muita gente querendo ser nobre dentro da igreja. Aqui é fácil, irmãos. Todo mundo bonitinho, penteado, cheirosinho, tomado banho, perfumado, bonitinho. Aqui é fácil. Difícil é você ser nobre dentro da sua casa, com os desafios que você enfrenta com os membros da sua família, porque nós sabemos que cada coração é um terreno. Então, às vezes, o marido está num nível, a mulher está em outro, os filhos estão em outro nível, e por aí vai. O vizinho da direita, da esquerda, só Deus na causa. Eu me lembro agora falando sobre isso, que nós éramos nômades, A gente não tinha morada fixa. E eu lembro que nós morávamos em um bairro aqui em Jaguaquara, que a casa da senhora era colada com a nossa. E essa senhorinha, ela tomava todos os melzinhos, Todos os meles. Bebia muito, uma senhorinha mesmo, mas ela bebia muito, muito, muito. E ela colocava o som numa altura que a parede ficava tremendo. E aí, dias de culto que o pastor passa o dia todo meditando, além da palavra, preparando, imergido ali na palavra. Gente, era uma luta, não era amor? Era uma verdadeira tribulação. E nós nunca fomos na porta daquela senhorinha dizer desaforo. Nem pedir para ela abaixar o som, a gente só ficava orando. Ô Senhor, toca no coração dela, Senhor. Ou de alguém da casa aí para abaixar esse som, Senhor. Ô Senhor, faz um milagre, Senhor. Então, queridos, queridas, nós somos nobres, nós mostramos que nós somos nobres no nosso ambiente de família. Quando nós estamos nos nossos desafios diários lá com a nossa família. Ok? Mas Ana, ela mostrou sua nobreza em casa e mostrou sua nobreza no templo. Diga, eu sou como Ana. Diga, eu sou, ainda que seja uma profecia, declara aí. Diga, eu sou como Ana. Diga, eu não reajo às pirraças da minha casa. Diga, eu também não reajo às pirraças do templo, que pode vir dos sacerdotes, pode vir dos seus irmãos. Não reaja, nem às pirraças de casa, nem às pirraças do templo. Permaneça no lugar da sua adoração, da sua oração, do seu sacrifício, da sua devoção ao Senhor. Então, Ana, ela foi perseverante apesar de tudo isso. Em Romanos 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Ana não estava alegre enquanto ela tinha esperança. Ela tinha esperança, mas ela não estava alegre. Eu gosto que a Bíblia fala exatamente o que aconteceu. Então a Bíblia vai dizer, que Ana, ela estava atribulada, ela estava ansiosa, ela estava angustiada, ela estava sem querer comer, sim ou não? Estava sem querer comer. Ana estava com o perfil de uma mulher depressiva. Enquanto ela gerava o seu sonho, irmãos, não é fácil você gerar um sonho. Principalmente um sonho grande. E aí a Bíblia diz que ela estava envolvida com todas essas emoções.
Mas o lindo é que ela não deixou que as suas emoções subjugassem o seu espírito. Ela deixou que o seu espírito dominasse as suas emoções. Porque mesmo vivendo tudo aquilo, ela ia todos os anos a Siló. Porque se ela fosse dar lugar aqui à ansiedade, a falta de desejo de comer, a angústia, a amargura, ela ficava em casa, irmãos. Ela não ia para a igreja, não. Quantos irmãos ficam em casa, dias de culto, não vou para a igreja, não. Estou aqui triste, angustiada aqui, meu coração doendo, sofrendo aqui, esse coração sofrido. E fica em casa. Então, Ana nos dá um legado. Mesmo no dia que o seu coração esteja, palpitando bem forte, bem acelerado, venha buscar o Senhor. Venha para a casa do Senhor. Venha renovar a sua esperança no Senhor. Então, Ana não foi alegre enquanto esperava, mas ela teve esperança. Ela foi paciente na tribulação, porque ela perseverou em oração. Só é paciente na tribulação quem é perseverante em oração. Eu me lembro de uma irmã, uma ovelha nossa, estava passando uma luta muito grande, o marido tinha um vício de embriaguez, e chegou um dia que ela disse para mim, pastor, eu cansei de orar por fulano. Eu desisto, eu já desisti. E eu disse para ela, minha amada, não faça isso. Ela, não, pastora, por que isso? Sabe a pessoa quando está deixando as emoções dominarem, né? É mil argumento. E aí eu falei, minha amada, quando você diz que não vai orar mais pelo seu marido, em outras palavras, você está dizendo, a partir de hoje, eu entrego meu marido nas tuas mãos, Satanás. Faça dele o que você bem quiser. Ela, Deus é mais, pastora, que palavra forte. Eu falei, mas é verdade, porque as suas orações ainda não culminou na salvação do seu marido, na realização completa do seu sonho, mas a sua oração tem guardado, protegido, para que o seu marido não esteja em uma condição pior do que aquela que está. Ela, mas mesmo assim eu não vou orar mais não. Aí estava assim, rebelde, né? E aí a situação piorou a ponto dos dois se separarem. Se separaram e depois de separados, eu falei para ela, eu vou orar pelo seu marido, pelo seu casamento. Ela disse, não ore não, viu? Não ore não. Falei, eu vou orar, minha irmã. Ela, não ore, pastora, não ore. Falei, olha, eu vou orar, não é para vocês ficarem juntos, não. Não é assim, dizendo, Deus, faça os dois ficarem juntos, não. Eu vou orar assim, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Ela, sim, aí tá certo. Resguardo de fato comendo tripa, tudo igual. Porque é a vontade de Deus que o casal seja restaurado. Mesmo que esteja em conflito, é a vontade de Deus que a família esteja bem. Então, glória a Deus. O Senhor, mesmo aquele casamento chegando ao extremo, o Senhor restaurou aquele casamento e hoje os dois estão servindo ao Senhor. A família no Senhor, servindo ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Deus foi misericordioso com ela, porque Deus me fez acreditar e orar pelo casamento dela quando ela não acreditava mais e quando ela não orava mais pelo seu casamento. Deus é muito bom. Diga, Deus é muito bom. Deus sabe, né, nos abençoar com a sua graça. O que é graça? É favor. Favor imerecido. E foi o que esta irmã recebeu, favor imerecido. Agora eu pergunto para vocês, a situação de Ana era fácil? Era ou não? Você gostaria de estar na situação dela? Eu pergunto para você, é fácil esperar? É fácil esperar? Não. É fácil passar por tribulações? Jamais. Nos momentos de tribulação você chora? Eu derramo, meu Deus,
Meu Deus, rios de lágrimas, não é túnel não, é rios de lágrimas que eu derramo. Por isso que a Bíblia diz que há um rio que corre do trono de Deus, acho que são as minhas lágrimas e as suas. A nascente são os nossos olhos. Por isso é um rio diante de Deus. Porque, amados, se é uma coisa, principalmente nós mulheres, que nós sabemos, é chorar diante de Deus quando o cinto aperta. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele não nos trata como Eli tratou Ana. Ele não nos acusa como as pessoas nos acusam, como pessoas fracas. Você sabe, né, que tem irmãos que até reprimem suas lágrimas no templo. Ah, não, nem vou chorar, porque senão o irmão vai achar que eu estou passando por problema. Ô, irmãos, minha amada, diante do Senhor é o lugar de você derramar suas lágrimas. Seja em casa, seja aqui, derrame, derrame, derrame. Não tem problema não, você passa a maquiagem, é para Jesus borrar mesmo. Todo culto, quando eu chego em casa, eu fico, ai meu Deus, que decepção, amor. Por que tu não me falou que eu estou com essa cara de careta? Ele, nem percebi. Porque a gente chora, depois vai falar com os irmãos depois do culto e não sabe o que está se passando na nossa cara, né? Mas é o que acontece quando nós estamos diante de Deus, a gente fica igual Ana. Nós derramamos o nosso coração, nós derramamos as nossas lágrimas. Diga aleluia, diga glória a Deus. E sabe o que o Senhor fez em resultado das orações, das lágrimas, da perseverança de Ana não reagir às críticas? Deus abriu a madre de Ana e fez dela uma mãe de nações. Deus fez dela uma mãe de nação. Ana se tornou mãe de um filho que foi um marco, um diferencial para a sua nação. Eu quero lhe dizer que o que você está gerando vai repercutir na sua cidade e na sua nação. Quem recebe essa palavra? Eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo que o sonho que você está gerando vai ter repercussão positiva na sua família, na sua cidade e na sua nação. Diga, eu recebo. E também nas gerações futuras. Porque até hoje, né, o sonho de Deus que Ana gerou está tendo repercussão nas nossas vidas. Então, o filho que nasceu de Ana chamou-se Samuel. E Samuel significa do Senhor pedir ou o Senhor o deu. E foi o Senhor que deu Samuel para Ana, porque ela não tinha condição humana de parir. E aquela criança, né, foi levada para o templo com 3 anos de idade, porque em Israel é o costume das mulheres amamentar os seus filhos até os 3 anos de idade. E Ana era tão confiante no Senhor, porque ela sabia que o sacerdote Eli, ele estava caído. Era um sacerdote caído. Era um sacerdote que a vida espiritual estava lá no ralo. Não era um sacerdote que estava com a vida no altar. A ponto dele não entender uma mulher quebrantada diante de Deus e achar que a mulher estava embriagada. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eram filhos que profanavam o altar do Senhor, oferecia sacrifícios estranhos ao Senhor. Eram homens irreverentes. Eram sacerdotes também, mas eram sacerdotes irreverentes. E nesta condição que era a família de Eli, Ana pega o seu filho, o seu milagre, o seu sonho, que ela levou anos e anos e anos gerando. E ela pega esta criança, depois que essa criança é desmamada, e leva esta criança para Eli, entrega essa criança aos cuidados de Eli, e diz para Eli, aqui está o sonho, o propósito que eu fiz diante do Senhor. Entrega Samuel a Eli, aos cuidados de Eli, e volta para a sua casa. E aí eu lhe digo uma coisa muito forte, a partir dessa atitude de Ana. Você pode me perguntar, pastora,
como é que eu sei? Qual é o indicativo? O que me diz, o que me mostra que o sonho que eu estou gerando é um sonho meramente humano, egoísta, focado em mim mesma, ou é um sonho de Deus, um sonho que o Espírito de Deus plantou em meu coração? E agora eu lhe respondo. O sinalizador que o sonho que você está gerando é um sonho meramente humano, é porque aquele sonho é fechado em você mesmo. Quando a bênção chegar, só vai alcançar você e mais ninguém. Só você. Só você vai ser abençoada. Só você vai ser contemplado com aquela bênção. Mas o sonho que é gerado em Deus e através do Espírito de Deus é um sonho que envolve muita gente. É um sonho que não se fecha em nós mesmos. É um sonho que, quando se concretizar, vai abençoar muitas pessoas, vai dar emprego a muitas pessoas, vai dar emprego a muitas famílias, vai abençoar muitas pessoas, vai abençoar a sua geração e vai abençoar gerações futuras. Por exemplo, uma oração. Na oração de Ana, já tem um significado que a oração não era fechada nela mesma. Porque ela fez um voto ao Senhor de abrir mão daquilo que era o seu sonho quando ele se materializasse. Pense que negócio forte, irmãos, que sonho exagerado, como é que diz? Que voto extravagante. Então, na nossa oração, o Senhor já contempla se a nossa oração tem a ver com um sonho meramente humano, egoísta, ou tem a ver com um sonho que nasceu no coração de Deus. E agora eu lhe pergunto, qual é o sonho que está em seu coração e que você está apresentando a Deus? Então, Samuel era um sonho de Deus, porque tinha a ver com a nação de Israel. Ele foi o homem que ungiu, o profeta que ungiu, o primeiro rei de Israel, Saul. E a gente já sabe que Saul foi um fracasso. Então, assim, mesmo você, sendo pessoas de Deus e ungindo pessoas, o fruto dos outros vai dizer do caráter do outro, porque nem sempre. Às vezes o líder é uma bênção, o liderado não é. Às vezes o liderado é uma bênção e o líder não é. Nós já vimos dessas duas situações. Às vezes os pais são abençoados e os filhos não são. Os pais são pessoas de Deus e os filhos não são. Às vezes os pais têm uma vida atribulada de pecado e os filhos são bênçãos. Tem coisa que não dá para entender. Imagina se Ana quisesse entender a sua situação na ótica humana. Deus, eu te sirvo. Eu sou casada com meu marido, eu não tenho marido das outras não, Senhor. O meu nome é agraciada. Eu oro todo ano, eu vou a Siló orar, Senhor. E agora eu tenho uma mulher dentro da minha casa que me pirraça, que é endiabrada, que é atribulada. E essa mulher, Senhor, é cheia de filhos. E eu que sou reta diante do Senhor, oro pedindo um. Ela tem vários e eu sou tua serva. Eu te peço um filho, Senhor. E até agora nada aconteceu. Eu quero lhe dizer, não fique olhando as coisas e dando o seu diagnóstico pela sua perspectiva humana. Porque só Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós pensamos algo e nós estamos totalmente equivocados. Então, Ana, graças a Deus, ela foi guardada em seu coração, na sua confiança no Senhor, e ela não ficou se comparando com a outra, que tinha uma vida toda torta, mas aparentemente toda abençoada. E é assim que acontece, né, irmãos? Aqui para nós, geralmente quem tem a vida mais torta é que parece que as coisas fluem assim numa facilidade. Meu Deus, como, Senhor? Como? Como assim, Senhor? Como assim? Eu me lembro que um dia nós estávamos em Jiquié e nos arrumando para ir para o curso teológico ali na Cidade Nova. E aí meu marido disse, amor, tu tem um envelope aí para eu colocar o dízimo aqui, para eu levar para o apóstolo. Aí ele
contou o dízimo, tinha R$ 350 de dízimo. Aí eu falei, rapaz, nem eu sabia que tinha tudo aquilo de dízimo. Aí eu falei no meu coração, nem falei com ele. Falei, Deus, parece que não vale a pena ser fiel. Ó, para isso, a gente é tão fiel, meu marido é tão certinho, Senhor. E a gente aqui numa prova, Senhor. Aí fiquei assim só para mim, né? E eu disse, não, amor, não tem envelope, não. Aí quando ele chegou lá, né? Sempre o apóstolo deixa envelope lá, ele pegou o envelope, botou o dízimo dele. E aí teve a primeira aula e teve o intervalo. Aí no intervalo uma pastora me chamou e disse, Jude, eu tenho algo para você. Aí ela, né, me entregou. Quando eu fui no banheiro, que quando a gente ganha uma bênção assim, a gente fica logo curiosa para ver, né? Quando eu fui no banheiro contar a bênção, tinha 5 notas de 100, 5 peixinhos nas minhas mãos. Falei, Senhor, parece que vale a pena ser fiel. Oh, Senhor, meu Deus, só o Senhor para nos entender, né? Só a graça dele. Mas o Senhor, ele sabe recompensar os seus servos. A gente só precisa esperar o tempo de Deus. Então, vai chegar o resultado. O resultado que você espera vai chegar. A realização do seu sonho vai concretizar. Diga amém, diga eu recebo. Você vai ver o seu milagre. Agora você precisa perseverar em oração. Perseverar na sua fé. Não olhando as circunstâncias à sua volta, aquilo que é injusto. Não olhe para isso. Olhe para o Senhor. Ele tem uma recompensa grande para a sua vida. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Pediu o pessoal do louvor? Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui todas vocês, todas as mulheres, os homens ficam aí atrás dando intercessão. Venham todas vocês aqui à frente, que podem. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu sei que você tem muitos sonhos em seu coração, assim como Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, de gerar um profeta, um sacerdote, um rei, um nazireu. Você também tem muitos sonhos de Deus no seu coração. E os sonhos de Deus que estão em seu coração, eles vão abençoar muitas pessoas. Eles vão alcançar uma geração inteira. Eles vão transformar muitas famílias. Então, fique firme, fique crédula.